Às 2 horas da manhã, horário Zulu, no Mediterrâneo Oriental, um erro fatal havia acabado de ser cometido. Nos radares espalhados por toda a região, o supernavio USS Laboon aparecia envolvido em chamas, à deriva na névoa densa como se não houvesse amanhã. Ao avistar o destroyer americano, aparentemente danificado, um submarino iraniano da classe Kilo, conhecido como o Buraco Negro do Oceano, deslizou sorrateiramente para a área de operações. Os iranianos acreditavam ter encontrado a brecha perfeita para contrabandear uma arma letal através do bloqueio americano. Mas eles não eram os únicos observadores naquele momento. Da base naval de Tartus, oficiais de inteligência russos haviam travado o alvo com seus sensores Elint de última geração. Eles não estavam ali para ajudar o Irã. Estavam ali para registrar a humilhação de um navio de guerra americano e capturar seus sinais eletrônicos de socorro para uso em seus próprios bancos de dados. Moscou acreditava ser o observador supremo, coletando silenciosamente os segredos americanos. Estavam enganados. Tanto Teherã quanto Moscou achavam estar assistindo a uma catástrofe real. Na verdade, estavam caminhando direto para uma armadilha digital projetada pelo Departamento de Guerra mais secreto do Pentágono. Como poderia um navio em chamas neutralizar um submarino furtivo sem disparar um único torpedo? E o que os sensores russos detectaram que os levou a desligar abruptamente seus próprios sistemas em pânico? A verdade por trás desta operação fantasma está prestes a ser revelada. Durante semanas, a inteligência americana vinha rastreando uma frota sombra de embarcações iranianas que contrabandeavam sistemas avançados de guiamento para a Síria. Mas uma interceptação direta era politicamente inviável. Qualquer ataque aberto desencadearia uma escalada massiva com as forças russas estacionadas a poucos quilômetros de Tartus. O Pentágono precisava de uma solução invisível. O USS Laboon não estava simplesmente patrulhando. Era a isca de uma complexa operação de reversão de negação diária. Ao simular uma falha catastrófica de engenharia, expelindo densa fumaça negra e desligando seus radares primários, a Marinha Americana criou deliberadamente um ponto cego de 10 milhas náuticas no bloqueio. Da base em Tartus, a inteligência russa mordeu a isca, mas não para ajudar. Ativaram suas câmeras FLIR de longo alcance com a intenção de deixar os americanos instalarem seus dispositivos de rastreamento e então hackear o sinal para roubar as coordenadas dos bunkers secretos de mísseis iranianos. Encorajada pela aparente falha na linha americana, a embarcação-alvo finalmente emergiu. Um cargueiro iraniano da classe Saviz executando manobras evasivas em zigue-zague. Sua verdadeira confiança, porém, repousava sob as águas. Escoltando-o estava um submarino da classe Kilo, o lendário buraco negro oculto nas profundezas da camada termoclínica. Um gradiente abrupto de temperatura que curva as ondas de sonar e torna inútil qualquer detecção convencional. Enquanto o cargueiro iraniano avançava cegamente pelo corredor artificial, a verdadeira operação teve início. A névoa não escondia apenas o navio, escondia os predadores. Uma equipe de Navy SEALs, navegando rente às ondas geladas em um barco inflável rígido e furtivo, igualou a velocidade da embarcação com precisão cirúrgica. Eles não precisavam abordar, a carga estava no ar, mas uma variável inesperada ameaçou comprometer toda a missão. No convés do cargueiro, um guarda iraniano solitário ouviu um sibilo agudo e antinatural cortando o som dos motores a diesel. Era o enxame de microvantes se aproximando. Destravando a segurança, o guarda ergueu seu AK-47 e apontou a lanterna para a névoa rodopiante, diretamente na direção dos SEALs. Os operadores americanos tinham uma linha de tiro letal limpa. Mas apertar o gatilho significaria acender um incêndio geopolítico. Em vez de uma bala, eles ativaram um chamariz acústico especializado. Um estrondo metálico alto e violento irrompeu na extremidade oposta do navio iraniano. O guarda estremeceu, baixou o fuzil e disparou em direção à popa para investigar o barulho. Naquela janela de ouro de 30 segundos, os microdrones concluíram a aproximação. Eles colidiram com as paredes de aço dos contêineres de alto valor, fixando-se firmemente com ímãs permanentes,
e imediatamente entraram em modo de silêncio absoluto. Quando o guarda retornou ao seu posto, encontrando apenas o borrifo do mar, assumiu que era simplesmente carga mal fixada, se deslocando com as ondas. Enquanto o cargueiro navegava cegamente acima com seus novos passageiros invisíveis, a verdadeira ameaça espreitava nas profundezas. O submarino iraniano do Projeto 877, da classe Kilo a diesel elétrico escoltando o carregamento, sentia-se completamente seguro, rastejando a 4 nós silenciosos na densa termoclina mediterrânea. Mas o sigilo sob as ondas é um cálculo implacável de leis físicas. Para manter uma profundidade estável naquelas correntes submarinas em constante mudança, o submarino de fabricação russa foi forçado a realizar um ajuste microscópico. O capitão ordenou uma ativação rotineira e breve das bombas do tanque de trim. O movimento produziu um leve rangido hidráulico, um som que durou meros milissegundos, gerando pouco mais de 30 decibéis de energia acústica antes de ser engolido pelo ruído ambiente do mar. Para qualquer sensor convencional instalado no casco, não era nada. Mas a 12 milhas náuticas atrás do Kilo, avançando a ultra-silenciosos 5 nós, estava o USS Virginia, SSN 774A, Block 4, submarino de ataque nuclear. Ele havia acabado de estender seu sonar de antena rebocada, AN/BQQ-10. Uma antena acústica ultrassensível, estendendo-se por centenas de metros nas profundezas do oceano, bem longe do ruído de sua própria hélice. O sistema de processamento ARCI a bordo do Virginia isolou instantaneamente aquela assinatura mecânica específica do ruído de fundo. O camuflamento acústico do Kilo falhou em frações de segundo. O buraco negro foi brilhantemente iluminado nos displays táticos do Virginia. O caçador americano agora conhecia com precisão a profundidade, o rumo e a velocidade de sua presa. O submarino iraniano estava firmemente fixado na mira, completamente alheio ao fato de que as retículas já estavam sobre seu casco. Minutos depois, o USS Virginia tinha uma solução de disparo perfeita contra o Kilo. O comandante encarava o display de alvejamento com o dedo metaforicamente no gatilho de um torpedo de alta capacidade MK-48A ADCAP. Mas uma eliminação cinética desencadearia uma guerra multinacional em minutos. Em vez de uma ogiva de 295 kg, o Virginia lançou um ADCMK-2, um chamariz autopropelido disparado pelo ejetor de sinais de 76 mm. O chamariz disparou para a frente, executando uma manobra programada para imitar uma força-tarefa anti-submarino de múltiplos navios avançando a velocidade máxima. A bordo do Kilo, as telas de sonar iranianas explodiram. O oceano, antes silencioso, foi subitamente preenchido com o estrondo ensurdecedor de 160 decibéis de hélices de destroyers simulados e pings ativos agressivos. Para o capitão iraniano, seu pior pesadelo havia se materializado. Ele estava sendo encurralado por múltiplos combatentes de superfície e seu precioso submarino estava preso nos limites da termoclina. Aterrorizado com a possibilidade de ser destruído em um ataque coordenado de cargas de profundidade, o capitão do Kilo abandonou a missão de escolta. Ele ordenou um mergulho de emergência, afundando seu submarino nas águas frias e profundas e voltando a popa em direção à segurança. O buraco negro fugiu, deixando o cargueiro iraniano completamente abandonado e indefeso contra a tempestade que estava prestes a cair do céu. Com o submarino de escolta desaparecido, os céus acima do Mediterrâneo se abriram. Um EA-18G, Growler do grupo de ataque do porta-aviões, USS George H.W. Bush, orbitando invisível acima da camada de névoa, desencadeou a plena potência de seus pods de interferência tática, a N/ALQ-99. Não foi um hackeio sutil, foi um bombardeio eletromagnético concentrado que cegou completamente os radares primários de navegação e busca de superfície do navio iraniano. Sob este apagão eletrônico, um enxame de microvantes kamikazes, menores que um pardal e pintados de preto absorvente de radar, mergulhou pela névoa. Eles não carregavam explosivos para destruir o alvo. Eles eram a própria arma.
Colidiram com as paredes de aço dos contêineres de alto valor, fixando-se firmemente com ímãs permanentes, e entraram em modo de hibernação imediatamente, sentados em silêncio como células cancerígenas no casco da carga. O navio era agora um cavalo de Troia, esperando para ser entregue nos bunkers subterrâneos do inimigo. Da base em Tartus, a inteligência russa assistiu toda a operação se desenrolar. Suas câmeras perfuraram a névoa, registrando os locais precisos onde os drones se fixaram aos contêineres. Moscou permaneceu um observador frio e silencioso, perfeitamente satisfeito em deixar os americanos instalarem os dispositivos. Eles pretendiam hackear os sinais de rastreamento no momento em que os contêineres chegassem aos bunkers de mísseis iranianos, roubando o prêmio máximo de inteligência sem mover um único dedo. Fixar com sucesso os microvantes kamikazes no casco do container era apenas metade do plano. As forças americanas sabiam que se a tripulação iraniana se acalmasse após a névoa dissipar, poderiam inspecionar o convés e descobrir essas células metálicas cancerígenas. Para garantir que os chips de rastreamento permanecessem permanentemente nos contêineres, o Pentágono precisava criar um choque psicológico maciço que levasse toda a tripulação iraniana ao pânico, tornando-os incapazes de observar seus arredores. A tripulação do EA-18G Growler, pairando nas alturas, foi encarregada dessa missão. Em vez de simplesmente cegar o radar como antes, o oficial de guerra eletrônica no assento traseiro do Growler ativou uma técnica extremamente sofisticada chamada desvio de coordenadas translacionais através de guerra cibernética direcional. Inserindo dados astronômicos falsificados nos sinais de satélite, o Growler começou a manipular o sistema receptor GPS civil do navio iraniano da classe Saviz. A mudança era tão lenta e precisa que beirava a perfeição. A tripulação iraniana olhava para as telas de cartas eletrônicas, convencida de que seguia em 45 graus em direção ao porto seguro de Tartus, na Síria. Mas, na realidade, o sistema de piloto automático estava sendo forçado a compensar constantemente o ângulo de desvio. O navio estava sendo silenciosamente conduzido para o sul, diretamente para a infame zona de identificação aérea e marítima das Forças de Defesa de Israel. O exército americano sabia que quem ousa dar um passo que o inimigo não acredita que ousaria dar, vence. Usando uma faca emprestada, os americanos utilizavam o medo extremo que Israel inspirava para travar psicologicamente os iranianos. No momento em que o navio carregado de armas entrou no campo de visão, a marinha israelense não demonstrou misericórdia nem enviou qualquer aviso diplomático. Da estação de radar costeira, o sistema automático de controle de fogo travou o alvo. 2 mísseis antinavio Gabriel, 5 foram lançados, deslizando pela superfície do mar, a velocidade próxima à do som e rasgando a névoa espessa. Israel não pretendia afundar o navio naquele momento. Executou um ataque de advertência devastador. Os 2 mísseis explodiram imediatamente ao lado da borda de estibordo do navio iraniano. Milhares de toneladas de água do mar foram arremessadas ao ar, caindo em cascata sobre a ponte de comando e o convés. A onda de choque sacudiu toda na estrutura de aço de milhares de toneladas, jogando marinheiros no chão. Nos sistemas de inteligência de sinais da Marinha Americana, os analistas ouviram claramente o caos se desenrolando. O canal 16VH estava repleto de gritos em pânico, sirenes ensurdecedoras e ordens fragmentadas em farse. Nem um único guarda iraniano ousou sair ao convés para inspecionar os contêineres. As forças americanas sentavam em silêncio em seus centros de comando escuros e frios, observando seus adversários se contorcerem como cobaias em um experimento violento. A tática havia sido um sucesso retumbante. A tripulação iraniana agora tinha apenas um desejo: fugir daquelas águas para salvar as próprias vidas. Com os primeiros raios da aurora sobre o Mediterrâneo Oriental, a densa névoa de radiação finalmente se dissipou. Naquele exato momento, o drama da Marinha Americana chegou ao fim. O Super Destroyer USS Laboon DDG-58 desligou abruptamente sua cortina de fumaça. Seus 4 motores de turbina, a gás General Electric LM2500, rugiam de volta à potência original.
O sistema de radar de Array em fase SPABA-1D varreu todas as frequências, lançando uma onda eletromagnética mortal sobre o casco do cargueiro iraniano em ruínas. Não era uma libertação, era a mais cruel sentença suspensa. Os americanos deliberadamente deixaram o navio sobreviver, porque somente enquanto ainda estivesse em movimento é que os contêineres carregados com essas células cancerígenas seriam desembarcados pelo exército iraniano, transportados por cânions e escondidos nas profundezas de suas redes subterrâneas de armazenamento mais secretas. Os americanos não precisaram disparar uma única bala para obter um mapa de toda a fortaleza inimiga. A partir daquele momento, cada curva nas rodas dos comboios de caminhões iranianos atualizaria continuamente dados de alvejamento em tempo real nos sistemas computadorizados dos lançadores de mísseis de cruzeiro Tomahawk Block 5, já instalados nos sistemas de lançamento vertical em submarinos americanos. A rede de armas ultra-secreta do inimigo estava agora completamente à mercê dos adversários. Os militares americanos e israelenses podiam simplesmente tomar um café, observar os pontos vermelhos se movendo em suas telas e aguardar o momento político mais oportuno para pressionar o botão de apagar. Embora este documento operacional seja uma simulação tática, as capacidades de guerra eletrônica do Growler, o enxame de microvantes e a tática do cavalo de Troia são ferramentas reais que os Estados Unidos aprimoram todos os dias. Na Guerra Cinza do século XXI, o vencedor não é aquele que dispara primeiro, nem aquele que possui mais navios de guerra. A força dominante é aquela capaz de plantar patógenos destrutivos no núcleo do inimigo, sem deixar uma única impressão digital. Será que esta dissuasão implacável da Marinha Americana será suficiente para fazer Teherã recuar e cancelar o carregamento inteiro? Ou Israel disparará os mísseis Tomahawk antes que os americanos possam intervir?